Sejam bem-vindos a mais um episódio do SantaCast. Hoje só o Glauco. Infelizmente o Júlio tá bom, não veio hoje. O podcast que vai além dos sintomas e navega em saúde, comportamento e sociedade, não na mesma ordem, mas ambos são importantes, sempre com uma pitadinha de humor, terror ou todas as emoções envolvidas. Doutora, qual que é a pitadinha que você vai colocar aqui hoje pra gente discutir? Medicina nuclear. Eu vou jogar mais uma aqui, tireoide e câncer pra gente discutir. Eu acho que vocês devem ter curiosidade desse tema. Se você está chegando agora, se inscreva no canal, acione as notificações, deixe seus comentários e, por favor, compartilhe o episódio para quem precisa ouvir, escutar, assistir, o que você quiser. Tô pedindo um monte de coisa e vou te pedir mais uma ainda. Seja membro do nosso canal, ajude a gente a levar informações de qualidade para a sociedade. E o tema de hoje, pessoal, é uma coisa que acho que pega muito, tem muita gente com dúvida. Câncer de tireoide. Só que pra falar do assunto não é o Glauco que vai falar, você acredita? Não sou eu. Maiara Torres. Porque Maíra deve ser chamada... Trabalha com medicina nuclear, vai explanar esse assunto e vai ser um podcast diferente. Sabe por quê? Não vai ser só aqui, ó, que a gente conversando. A gente vai ter um recurso aqui, um pod-aula. Isso. É uma aula, gente. Por isso eu tô pedindo pra vocês compartilharem. Doutora, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Seu tempo, né, disponibilizar tempo, porque tempo é caro, para discutir um assunto que eu acredito que é de utilidade pública. Glauco, eu que quero agradecer o convite de vocês. Para mim é maravilhoso, eu adoro falar sobre medicina nuclear, especialmente câncer de tireoide. Já escrevi livros sobre o assunto com outros colegas. Então, e é um tema que eu acho que traz muita dúvida para todos os pacientes. Acho que é muito relevante a gente trazer esse conhecimento aqui. Perfeito. E por que você foi medicina nuclear? Ai, nossa! Eu assisti o Watchmen, vi lá o Dr. Manhattan. Ah, eu gostei. Não, o que foi? Doutor, de onde? Como surgiu isso na sua vida? Glauco, acho que como a maioria dos médicos, eu tive pouquíssimo contato com medicina nuclear durante a faculdade, porque é uma especialidade pouco comum, né? No Brasil, a gente deve ter mais ou menos, eu acho que uns 1.000 médicos nucleares. Nossa senhora! Então, é bem pouco comparado com as outras especialidades. E na minha faculdade não tinha um serviço dedicado para medicina nuclear. Eu tinha 2 professores que amavam. Um era um oncologista que amava o exame PET-scan, que é um exame super famoso para fazer rastreamento de câncer, exame de imagem. E eu tinha um outro médico, professor cardiologista, que amava a cintilografia do miocárdio, que é um outro exame. Caraca! E, enfim, eles amavam muito esse exame. E, assim, na faculdade isso já me chamou um pouco a atenção. Mas contato físico mesmo com a medicina nuclear eu não tive. Mas ficou aquela sementinha, né? E aí, a hora que eu terminei a faculdade, por questões familiares, eu não pude já começar a minha especialidade, fazer residência. Então, eu fui trabalhar. Então, antes da residência médica, eu trabalhei 2 anos. E aí, eu fiz de tudo. Trabalhei em postinho, programa de saúde da família. Trabalhei em pronto-socorro. Fiz plantão em enfermaria. Trabalhei em ambulância, serviço de urgência e emergência. Nossa, isso, doutora. Eu amava, era o que eu mais amava. Sério, doutora? Amava. Cada plantão era uma emoção, eu amava. Amava trabalhar. Sim. É pesado, né? Mas eu amava aquela adrenalina, assim, foi o que eu mais gostei. Mas, enfim, fazendo esses trabalhos, e eu fazia muito plantão noturno, né? Aí, vem algumas questões aí do lado da mulher. Porque, assim, pronto-socorro e a questão da ambulância, como a gente está com urgência e emergência, você fica exposto a algumas situações, às vezes até de agressividade, né? De paciente subir o tom de voz, de ter casos de ter que chamar a polícia e tudo. Tem situações com dependentes químicos, né? Tem situações bem complexas. E a questão do sono, né? Toda vez que eu fazia um plantão noturno, meu Deus, eu levava 1-2 dias para me recuperar. E aí, com tudo isso, eu falei, nossa, eu preciso de uma especialidade que eu não preciso fazer plantão noturno. Porque existe, né, isso, né? Tem gente que é mais diurno, tem gente que é mais noturno, e eu sou uma pessoa do dia.
Eu comecei a investigar e eu gostava de muitas áreas da medicina. Cardiologia, oncologia, endócrino, dermatologia. Eu falei, gente, eu preciso de algo que englobe tudo isso. E a medicina nuclear, de certa forma, envolve várias especialidades médicas através dos exames de imagem que nós fazemos. Então, nós fazemos as cintilografias praticamente do corpo inteiro. A gente faz do cérebro para avaliar demências, a gente faz do coração para avaliar doença cardíaca, risco de infarto, a gente faz dos ossos para avaliar infecção, se tem metástase de algum câncer. Então, eu comecei a pesquisar e falei, nossa, a medicina nuclear é legal. E além da imagem, ela tem também a questão dos tratamentos que nós fazemos, principalmente do hipertireoidismo, que é uma doença que acomete a glândula tireoide, e alguns tipos de câncer. O principal que nós tratamos hoje é o câncer da tireoide, mas nós também tratamos tumores neuroendócrinos e pacientes com câncer de próstata no nível mais avançado. E pesquisando, encontrei a medicina nuclear, me apaixonei, mesmo sem nunca ter tido um contato. Prestei prova de residência aqui em Campinas, passei e comecei a fazer e eu me apaixonei. Você escutou alguma coisa tipo, você é maluco? O que é isso? Sim. Ah, imagino. Eu imagino. Você deve ter... Nossa, você vai fazer isso? Mas tem mercado? Sim. Acho que você deve ter escutado muito isso, né? Muito. Mas eu comecei a residência e aí já me encantei e sou apaixonada pela especialidade. Mudou muito, né, doutora? De quando você começou para hoje, sim, Sim, a medicina nuclear, ela evolui muito, assim, em saltos, assim, muito, a gente vê muito abrangentes. A cada semestre a gente vê o lançamento de novas drogas, novos medicamentos para fazer os exames, né? Que nós usamos medicamentos, não são, na verdade, medicamentos, são substâncias que nós, aqui no Brasil tem a nomenclatura de radiofármaco, mas não é uma nomenclatura muito discutida porque essas substâncias elas não têm ação farmacêutica quando a gente faz o exame. Ela só vai lá selecionar o órgão que eu quero olhar no aparelho. É como se ele... Desculpa te cortar. É como se ele colorisse o órgão... Exatamente. Para pegar, Isso. Toscamente falando. Isso, grosseiramente falando, é mais ou menos isso. Então, ele não tem ação. Se o paciente fizer o exame, vai provocar algum efeito naquele órgão. Não, de forma alguma. É só para a gente fazer a imagem. Então, essa nomenclatura é muito discutida dentro da medicina nuclear, radiofármaco. Tem gente que quer mudar porque ela não tem um efeito farmacêutico. Né? Perfeito. E doutora, aí falando dessa questão do câncer da tireoide. É tireoide? Não, tem a maneira correta, certo? Mas o povo fala, é assim mesmo? Então, na medicina, o pessoal usa muito tanto tireoide ou tiroide. Tá. É correto. É correto, tá. Mas eu gosto de usar mais tireoide. Tireoide, perfeito. E o que seria interessante, doutora, que eu falo sempre, é o óbito a ser dito. Vamos recapitular o que é, onde ela vive, o que ela come. Se quiser já começar com os seus recursos... Gente, eu lembro que eu falei do pó de aula. Você não faz ideia aula aqui, gente. Pra gente começar a navegar e ir sobre esse câncer, sim, que a doutora vai mencionar também o crescimento, alguns dados. Acho que é importante as pessoas terem ciência. Podemos seguir assim? Claro. Eu ia falar som na caixa, não é. Apresentação na tela, sei lá, bum... Bom, quem é a tireoide? A tireoide, ela é uma glândula que ela fica localizada aqui na região anterior do pescoço. E ela é super importante para o nosso corpo porque ela produz hormônios e esses hormônios, eles controlam várias funções do nosso organismo. Alguns médicos falam que a tireoide ela é meio que o maestro do nosso corpo, porque esses hormônios eles têm um poder sobre nós, interferem em tudo. Os hormônios mais famosos, que a gente conhece, que os pacientes fazem bastante exame, são o T3 e o T4. E ela faz parte de um sistema que a gente chama de sistema endócrino, que é composto por outros órgãos também, como, por exemplo, os ovários, os testículos, o pâncreas, que produzem outros hormônios que também interferem nas funções do nosso organismo. Ou seja, se maestra aí não tiver legal... Bagunça com tudo. Quem tem doença na tireoide sabe o quanto que é sofrido e o quanto que isso é difícil. E aí, fico pensando aqui, doutora,
Hormônio é um tabu ainda. Tem muita gente que tem, principalmente quando se fala na área de gineco, essa questão de reposição hormonal, né? Os termos, tudo. Ainda existe um preconceito em relação se você, né? Se ele regula tudo, né? A tireoide faz toda essa orquestração. Por que não trabalhar essa reposição hormonal antes? Não sei se faz sentido a minha pergunta agora. Não, na tireoide isso não tem muita correlação, não. Mas o médico ele tem que ser treinado e capaz de sempre levantar a suspeita quando o paciente chega com alguns sintomas. Como, por exemplo, cansaço, alteração do humor, alteração do sono, tanto insônia ou sonolência, pele seca, queda de cabelo, são todos sinais que podem estar relacionados à tireoide. Então, quando o paciente vai no médico, ele sempre tem que estar pensando em avaliar os exames desses hormônios para ver se tem alguma correlação. Nossa, doutora, eu fico pensando uma pessoa que não está sabendo de nada disso, consumindo tela, você fica muito tempo no celular, imagina a conversa. Sim. Ah, fica, então reduz a tela. Aí toma um remedinho para dormir, ele não vai tratar a causa dele ali. A causa, Por isso que é importante, outra coisa, né, que é difícil na medicina, nas escolas de medicina, infelizmente, não sei, há 10 anos que foi quando eu saí da faculdade, a gente não era ensinado a prevenção. A gente era ensinado somente para tratar doenças. E é super importante você ir no médico, fazer seus exames de rotina. E eu entendo que os hormônios da tireoide devem ser avaliados de forma rotineira, na sua consulta com seu médico de confiança. Seu primeiro sinal, primeira coisa, vou olhar um ser humano, deixa eu ver a tireoide. Porque... Isso, interfere muita coisa. Na reprodução humana, no sistema menstrual da mulher, interfere em tudo. Porque aí falta de sono, aí fica pensando que é por causa da tela e não é. Tem que excluir as causas, né? Mas... Olha... E doutora, aí que depois desse ponto, aí o T3 e o T4, às vezes a pessoa fala, o Terminator 3, o 8, não é, de brincadeiras, né, à parte. Mas seria importante explicar cada um. Sim. Esses são os hormônios produzidos pela tireoide, tá? O T4, ele é meio que um precursor do T3. Então, a célula da tireoide primeiro produz o T4 e depois ele é convertido em T3. Então, o T4 é o que a gente tem de mais abundante no nosso sangue. Mas a forma mais ativa do hormônio, que faz o trabalho mais com afinco, é o T3. Mas, quando a gente vai avaliar a tireoide, a gente pede os 2 exames. Tá? É comum pedir os 2 exames. Sim, tem que pedir os 2 exames para avaliar. Porque um pode estar associado ao outro, né? E no que eles interferem no nosso organismo? O T3, que é a forma mais ativa, interfere muito no metabolismo. Mas aí eu tenho uma ressalva, né? Porque muitos pacientes chegam e falam assim, eu engordei 10 quilos, foi a tireoide, né? Não é bem assim, calma lá. Porque o que os estudos mostram? Que a tireoide pode sim interferir. Então, por exemplo, o paciente que produz muito hormônio da tireoide, ele pode ter uma doença chamada hipertireoidismo. Ele produz muito, T3 e T4. Então, acelera o metabolismo. Ele vai perder peso. O paciente que tem o hipotireoidismo, que é o contrário, que aí você tem uma redução na produção dos hormônios, o metabolismo pode ficar mais lento. Mas os estudos mostram que isso pode interferir na oscilação de peso no máximo 5 quilos quando engorda. Então, a galerinha que fica culpando muito a tireoide para 10 quilos, não é só a tireoide, Tem tá? uma galera aí dando... que o pessoal pega a tireoide ali, né, de apoio e fala, não, a culpa é da tireoide. Mas, assim, os estudos mostram que a associação com o ganho de peso, quando tem o hipotireoidismo, no máximo 5 quilos. Tá? Aí uma curiosidade sobre fármaco, tá, doutora? Vamos supor, num caso, em tratamento de câncer, lógico, não pode tomar qualquer medicamento. Mas se a pessoa tem um uso contínuo de algum outro medicamento, atrapalha Na absorção? Na absorção. Pode interferir, sim. Pode interferir.
o principal na hora de repor o hormônio da tireoide é você ter horário. Horário, né? Seguir bem o horário, estar em jejum e tem que esperar ali 20, 30 minutos para poder fazer sua primeira refeição, para que ele seja bem absorvido. Tá. Mas, enfim, o T3, além do metabolismo, ele, na gestação, ele é super importante na infância, para o desenvolvimento do bebê, da criança, para o crescimento. Além disso, ele interfere na temperatura corporal. Então, o paciente que tem hipotireoidismo, ele tem a tendência a ter mais frio. O paciente que tem muito hormônio, ele tem mais calor, sua bastante. Ele também interfere na frequência cardíaca. Então, é muito comum, às vezes, paciente com hipertiroidismo, que tem muito hormônio. Uma das queixas é a sensação de arritmia. Ele queixa-se que está com a sensação de coração acelerado, aí ele vai no pronto-socorro, faz o eletro, o médico examina, mas está tudo normal. E é um efeito do hormônio, do excesso desse hormônio. Meu Deus, eu tô tendo uma crise de ansiedade, por exemplo. Sim, pode confundir. Pode ser da tireoide. Então, a tireoide sempre tem que estar ali como diagnóstico diferencial para o médico. O T4, além do metabolismo, ele é muito importante para regular a nossa respiração, para que a gente respire bem, interfere no desenvolvimento do sistema muscular, da musculatura, e também no trato gastrointestinal. Então, se seu intestino está muito lento ou muito acelerado, também pode estar relacionado aí aos hormônios da tireoide. Giovana de Deus. Interfere em tudo. E assim, por que a gente pede os dois exames também? Porque esses dois têm que estar em equilíbrio. Se está em desequilíbrio, vai bagunçar tudo. Sempre a gente busca o equilíbrio. No caso aqui do intestino, aí vem aquela coisa do leak gut que fala, né? Do intestino permeável que fala, de receber... Eu acho que isso aí mais talvez em doença inflamatória. Inflamatória. Mas uma das queixas muito comuns dos pacientes que têm doença na tireoide, no hipertireoidismo, aumenta a frequência que vai no banheiro. E no hipotireoidismo, o intestino muito lento. Muito lento. Aí o paciente tenta vários medicamentos para soltar e a coisa não funciona. E vive à base de laxante, o que é horrível, porque acaba com a flora intestinal. E mulher normalmente tem mais dificuldade, né? Tem. Gente, não é que a mulher... Gente do céu. A mulher é muito mais hormônio, né? Então, aí outra pegada. Outra pegada. Mas interfere em tudo. E interfere também, outra coisa que interfere muito na questão emocional. Hipotireoidismo. O paciente geralmente reclama que está mais para baixo. Está mais down, né? No hipertireoidismo, muita irritabilidade. Eu sou estressadinho da estrela. Aquela pessoa que não aguenta qualquer coisa já explode. Muita irritabilidade, insônia, inquietação. Nossa. Interfere em tudo. Ou seja, tem um monte de gente achando que tá no estresse. É o que tá passando para mim, tá, doutora? Sim. Não, tem que fazer. Nos exames de rotina, tem que estar ali. A tireoide é muito importante. Tem que sempre estar de olho nela. E os casos de câncer de tireoide vem aumentando, doutora? Vem. Se quiser passagem... Você quer fazer alguma pergunta, Gê? Não sei. Porque quando eu vejo a Gê levantada ali, doutora... Ou é que... Gê, desculpa, eu não vi sua mão, não vi placa, não vi nada. Eu tô aqui, eu tô com a doutora, tipo, tô um ping-pong. Você quer fazer alguma coisa? Quer? Eu sabia. Não, mas eu só ia falar que é bem isso, né? A gente sente que as pessoas, elas não entendem essa importância de também regular. E é justamente isso, a gente tá vendo essa virada mais recentemente, as pessoas entendendo que é, sim, uma parte super importante, igual eles estão começando a olhar para o intestino também, sim. Né? É uma crescente muito boa. Estão olhando para o intestino, estão começando a olhar para a tireoide, entender que é uma importância, é um dos hormônios que, tipo assim, vão fazer total diferença, né? Estarem regulados, principalmente na vida da mulher, que é só o caos. E na vida do homem também, né? De todo mundo. A tireoide faz muita, muita diferença, né? Essa abençoadinha, que é um negocinho minúsculo. Sim. Não, o estrago e o diferencial que faz. É Faz. do tamanhozinho assim.
interfere muito nos relacionamentos interpessoais, né? Com a família, no trabalho, com o seu parceiro, tudo. Eu brinquei com a Nutri que, tipo, eu não vou chamar mais mulher de louca. Não. Regra número 1, né? Nunca mais o dia que eu estiver brigando, tiver um relacionamento de novo, falar assim, essa mulher tá louca. Vou chegar reclamando pra família, sabe aquela coisa? Que você quer pôr emoção no isqueiro, falar um pouquinho, né? Que tem gente que faz isso, né? Mas tudo bem. Mas é Gente. isso aí. Então, assim, como que acaba desenvolvendo a doença? A gente não sabe explicar muito bem, quimicamente, fisiologicamente, mas ocorre um distúrbio, algo vai levar a um distúrbio que controla o crescimento celular. Nosso corpo, as nossas células se renovam, né, e morrem todos os dias, a todo momento. Mas algumas coisas podem desenvolver algum gatilho na glândula e essas células, ao invés de crescerem e morrerem, elas só crescem. E aí começam a crescer e proliferar de forma desordenada e numa forma acelerada e acaba desenvolvendo aí algum nódulo ou vários nódulos. Tem paciente que tem mais de um nódulo com câncer na tireoide e aí você tem o desenvolvimento da doença. E aí tem alguns fatores de risco associados aí que são bem importantes. Quais são, doutora? Lá vem. Hoje o principal, obesidade. Obesidade, forte associação com o desenvolvimento de câncer na tireoide. Não tem... É que assim, essa questão da globalização, o fast food, tudo isso, acho que influenciou demais o ambiente, né? Sim. A gente estava falando sobre epigenética, é um fator. E aí dentro disso, crianças também, doutora? Sim, sim. Tendo Sim, hoje a gente vê mais nos adultos, mas tem crianças com câncer de tireoide também. Tá. Mas hoje a gente vê... É que os estudos foram mais realizados com pacientes adultos. Tá, e da obesidade, o que é a gordura, a famosa gordura, o que começa a... Então, os estudos mostram o quê? Que hoje o maior número dos pacientes com câncer de tireoide estão em países em que você tem um nível de desenvolvimento médio-alto. Então, são países que as pessoas têm maior poder de consumo. E essas pessoas acabam consumindo mais comida comprada, não feita em casa, né? Então, comida processada, pronta no mercado, ou que vai pedir pelo aplicativo. Então, isso tem forte associação. Eu trouxe até um mapa que é da OMS. Está lá mais na frente? Isso. Esse mapa ali, azul. Pode voltar. Aí. Então, essa é o mapa onde tem as cores em azul escuro, é onde você tem a maior incidência de câncer de tireoide, né? Esses dados são os mais recentes da Organização 2020. Mundial de Saúde, que é de 2020, que é um relatório que eles fazem de câncer no mundo. Então, o câncer de tireoide, nessas tonalidades de azul mais escuro, é onde tem a maior incidência. Então, você vê que são países que têm um poder aquisitivo alto ou razoável, né? No Brasil não é um país de primeiro mundo, mas tem um poder aquisitivo, né, considerável. E você vê principalmente Estados Unidos, Canadá, México, ali na Europa, né, Itália, na Ásia, na Austrália. E você vê pouquíssimo na África. Né? Então, por quê? Tá. Eles são magros. Você não vê obeso na África. Sim. Né? Então, tem aumentado muito a incidência de casos nesses países. Os estudos falam que forte associação com pacientes, eles associam fatores de risco em comum, e um deles é a obesidade, o principal hoje, né? E a outra palavra que eu deixei ali, que é um termo médico que a gente usa muito, que é overdiagnose, que é o quê? Diagnóstico em excesso. O que acontece? Antigamente, não antigamente, mas assim, esses países mais ricos, as pessoas têm mais acesso também a exames diagnósticos. E a OMS fala que nós estamos pedindo exame demais. E aí, como consequência, a gente está fazendo mais diagnóstico do que os outros países. Isso é uma das outras hipóteses também, por ter aumentado o número de casos. Mas, de modo geral, qual que é a historinha, né, que a gente vê?
Aqui no Brasil, que eu vejo muito no consultório, eu sempre pergunto para os pacientes, como que você descobriu a doença, né? A mulher, ela sempre fala assim... que você ia falar da história. A mulher, ela sempre fala assim, eu fui no meu ginecologista. Quem acaba sendo o clínico geral da mulher no Brasil é o ginecologista obstetra. Porque, assim, independente, toda mulher, seja acesso ao SUS, convênio particular, ela vai no ginecologista uma vez ao ano. Isso é muito da nossa cultura. Perfeito. Então, esse médico, ele acaba sendo meio que o clínico geral da mulher. E eles pedem muito os exames de sangue da tireoide, eu vejo bastante, e o ultrassom da tireoide. Eu até perguntei para algum colega obstetra se tinha alguma coisa de protocolo deles, eu não me soube explicar, mas eles pedem de rotina. E aí essa paciente vai no obstetra, no ginecologista, fazer os exames de rotina, Papa Nicolau, mamografia, essas coisas, faz ultrassom e acaba encontrando algum nódulo na tireoide. E aí começa o processo de investigação. E aí o ginecologista encaminha para o endocrinologista pede uma biópsia vem demonstrando câncer na tireoide, encaminha o paciente para o cirurgião de cabeça e pescoço ou cirurgião oncológico que vai operar essa paciente. No homem, a história é um pouco diferente. Lá vem, que é o mais relaxado, né? Homem não vai ao médico rotineiramente. Nosso né? urologista ele só vai quando quebra, né? Só a hora que deu o cheat ali, né? Então, os homens, a história é um pouco diferente. Geralmente, ele vai fazer algum exame porque estava com dor. E aí, ele chegou no pronto-socorro. Geralmente, a história é essa. E aí, vai fazer uma tomografia porque estava com dor ou algum outro motivo, como uma tosse, para avaliar pulmão. E aí, esse exame acaba encontrando um achado de exame, que é um nódulo na tireoide, e aí começa o processo de investigação. Ou então, esse paciente ele vai no endocrinologista porque ele quer emagrecer. E aí, o endocrinologista pede os exames, acaba às vezes pedindo ultrassom, que não é obrigatório, mas tem pelos protocolos, mas acaba pedindo, e aí acaba encontrando nódulo na tireoide. Nossa. Geralmente, a história do homem é essa, um pouco diferente. E, doutora, além da obesidade, tem o quê? O tabagismo? Sim, o tabagismo é um fator de risco forte, acho que para a grande maioria dos tipos de câncer. Mas os outros fatores, o que são? Exposição à radiação. Então, exposição à radiação. Então isso é um outro problema. Por exemplo, aqui no Brasil também é algo bom e é ruim. As mamães, elas levam as crianças no pediatra e às vezes criança tem quadro viral que às vezes fica com tosse 15 dias. E eu vou te falar, eu tô com um bebê de 1 ano, é desesperador. É desesperador, porque a criança não passa. Mas aí, você tratando ou não, 15 dias depois aquilo vai passar. É que são 15 dias infernais. E você quer um alívio para o seu coração, e aí você quer um raio-x do pulmão do seu filho, para dizer que não tem pneumonia. Por mais que o médico já tenha avaliado, e assim, o diagnóstico de pneumonia é clínico, tá? O médico ele vai avaliar como que tá na ausculta, sinais clínicos da criança. Você não precisa, teoricamente, de um raio-x. Mas a mamãe quer. E ela faz pirraça no pronto-socorro. Porque Quebra ela até quer, a porta, né? Entendeu? Eu entendo essa angústia, porque eu passo por isso agora, mas não dá. A gente tem que deixar para fazer esses exames que emitem raio-x na criança no último caso, se houver extrema necessidade. Porque você expor demais seu filho, ainda mais criança que está com órgão de desenvolvimento, você pode expor ele ao raio-x, seja da radiografia ou da tomografia, e expor as células da tireoide dele a mutações genéticas que lá na frente você não sabe o que pode acontecer, mas pode acontecer um câncer na tireoide. Outra coisa, a criança ou o adolescente teve um câncer no pescoço. Aí é uma situação obrigatória. Você tem que fazer exames, como a tomografia, para avaliar. E muitas vezes vai precisar fazer uma radioterapia, que é um tratamento para tratar aquele nódulo. Então, dependendo de onde está a localização no pescoço, pode ser que aquele feixe que tratou o OR acabe acometendo a tireoide. E aí a tireoide ela vai diminuir, vai ficar com menos função, mas expor você à mutação ali daquelas células e também pode ser um fator de risco para desenvolver câncer na tireoide lá na frente. Caraca. Outra coisa também, daí aqui isso não é comum, que são os acidentes nucleares.
né? Por exemplo, o mais famoso de Chernobyl, que aconteceu na Ucrânia. Inclusive, quem não assistiu a série, super recomendo. Dá pra maratonar, né, doutora? Nossa, é maravilhosa. É uma série que tá na HBO. E conta a história do acidente nuclear. Infelizmente, gerou muito preconceito com a medicina nuclear, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, inclusive, as usinas nucleares são mais seguras que as usinas hidrelétricas, mas não vou entrar nesse assunto aqui. Mas pessoas que moram em áreas onde teve acidente nuclear ficam mais expostas à radiação e também tem maior risco de desenvolvimento do câncer na tireoide. E aí, geralmente, nessas áreas ali, como na Ucrânia e na região periférica, ali até a Polônia, esses cânceres, quando eles acontecem, são mais agressivos. Em Chernobyl aí também teve uma negligência, umas coisas ali que você fala, pelo amor, arrogante, enfim, vale a pena. Esse vale a pena. Caramba, doutora. E o Brasil aí na fila do pão tá bombando. Tá bombando. Eu tenho os dados do INCA, os dados mais recentes. Esse é um estudo que foi feito aqui no Brasil, tá? É interessante porque é da população brasileira. Perfeito. Né? Então, esses colegas que fizeram esse trabalho, que do total de câncer de tireoide, tanto em homem quanto mulher, ele tá ali em 5º lugar, ó. É a neoplasia mais comum do sistema endócrino, né, dos órgãos que produzem hormônios, é o câncer da tireoide. E entre as pessoas ali, o primeiro lá tá câncer de próstata e mama, né, próstata em homem, mama em mulher. Depois a gente tem o câncer de intestino ali ocupando o 2º lugar, câncer de pulmão com 6,7%, e depois vem a tireoide. Então, ele está ali sempre entre os 10 primeiros mais comuns. No próximo slide, aí você também observa que isso persiste mais na mulher também. O próximo. Opa. Isso. Aí. Nas mulheres também, ele fica ali entre os 5 primeiros, 5, 6 primeiros. Na mulher, o mais comum, câncer de mama, depois de intestino, depois do colo do útero, pulmão e tireoide. Gente. Aí, acho que tem um próximo slide. Tá. Esse aqui é bem interessante também. Desse mesmo estudo, tá? Que fizeram no Brasil. É uma estimativa de incidência de câncer entre 2023 e 2025, tá? Que eles mostram? Aqui, do lado esquerdo, é o mapa do Brasil masculino. Tá? Dos tipos de câncer mais comum no homem. Então, você vê que no Brasil inteiro o mapa está colorido de verde, o mais comum é próstata em todos os estados do Brasil. Depois, uma grande parte sul, sudeste, você vê que o segundo mais comum é o que está em amarelo, é o de câncer de intestino. E em terceiro lugar, o de pulmão. O de pulmão você vê também que dá uma dominada ali, que é o que está em azul. Claro, né? Tem praticamente todos os estados. E o de estômago fica em segundo lugar, mais no norte ali do país e nordeste. Nossa, e oral só... O oral? O oral, isso, é mais ali, acho que é Sergipe. Que está em terceiro lugar no Sergipe. Caramba! Nossa, que demais isso, hein, doutora? É, muito legal esse mapa. Eu adoro esses... E esse mapa aqui da direita é a incidência de câncer, a perspectiva, né, nas mulheres. Então, você vê que a maioria do mapa também está colorido de rosa, então significa que o câncer de mama é o mais predominante em todo o Brasil, exceto ali no Amazonas e acho que é a Amapá, que é ali que está de laranjinha, que daí o mais comum nesses estados é o do colo do útero. E... O da tireoide, você vê que ele aparece em terceiro lugar, hora segundo lugar, nas mulheres, no norte e no nordeste ali, predominantemente nos estados do nordeste, né? E isso por quê? Que tirando o nordeste, também em Goiás ali, né? Onde está a setinha vermelha. Mas isso por quê? Porque no norte, o que a gente tem no nordeste? Qual que era o problema? Isso era um problema que tinha no Brasil inteiro, mas isso eu vejo que ainda tem mais no nordeste, que é uma deficiência do consumo de iodo. Consumo de iodo? O iodo ele é super importante para a produção dos hormônios da tireoide. Sem ele, a gente não produz os hormônios de forma adequada.
E o que acontece? Antigamente, no Brasil, faltava iodo na alimentação das pessoas. E aí, por lei, foi instituída uma lei no Brasil que todo sal vendido no supermercado hoje é enriquecido com iodo. Isso é obrigatório. Por quê? Quando não tinha iodo, faltava para produzir hormônio na tireoide. A tireoide identificava aquilo e aí ela falava assim para as células dela: epa, você está produzindo pouco hormônio. Vamos aumentar o número de células para produzir mais hormônio. E aí a gente tinha muito bócio, que era... Não sei se vocês já devem ter visto algum paciente com o pescoço bem inchado, né? Então, isso acontecia por conta disso, da falta de iodo. E aí, essa falta de iodo, você produz menos hormônio, há uma ligação de informação, e aí essas células começam a crescer. Então, esse crescimento celular pode tanto levar ao bócio, como também ao crescimento de células anormais, que podem levar ao desenvolvimento do câncer de tireoide. Nossa. Então, por isso que no Nordeste ali a gente vê um maior índice, tá? Mas isso está melhorando porque, por lei, hoje no Brasil, todo sal que você encontrar no supermercado vai estar escrito lá: sal iodado. Ou sal enriquecido com iodo. Nossa senhora, também é um acumulado, né? Quantos... Meu Deus do céu. Esses dados aqui são os mais recentes do INCA. O INCA é o Instituto Nacional do Câncer, então é o que tem maior informação sobre o diagnóstico de câncer no Brasil. Então, em 2022, foram quase 5 mil novos casos. E, ó, de 4.800, 4.060 mulheres. Eu tô aqui, ó. Para tudo. 4.000. Então, Giovana, para tudo. Pera aí. Só que aí eu dei uma outra informação. Lá vem. Manda o Hadouken, manda, doutora. Jesus. Então, veja bem. Diagnosticado, tá? 4.820 novos casos, e dentre desses 4.060, mais de 4.000 mulheres. Só que tem alguns estudos, e por que talvez mais em mulheres, assim, tão diferente essa discrepância de diagnóstico? É muito. Até falar assim, tem alguma coisa errada. Jesus, não é possível. Não, é mulher. Não, brincadeira, doutora da parte. Mas por quê? Isso talvez acontece no Brasil por conta daquela historinha que eu contei. As mulheres vão mais ao médico, fazem mais exames diagnósticos. Aí seja talvez uma questão pontual do Brasil. Por quê? Nos estudos internacionais que a gente vê em outras regiões do mundo, a proporção geralmente é 3:1. Para cada 3 pacientes com câncer, 3 mulheres, 1 vai ser homem, tá? Geralmente Perfeito. É essa a proporção aqui. E quando a gente avalia, então, pacientes que já morreram, tá? Pacientes que morreram, tem estudos que eles fazem com pacientes que morreram e que não tinham diagnóstico de câncer na tireoide. E eles vão avaliar a tireoide desses pacientes, fica quase que 1:1. Tem paciente que morre com câncer na tireoide e não sabe que teve, porque uma grande parte desses tumores, eles têm um crescimento lento e quase não traz sintomas. Ele não... Não percebe ou não foi diagnosticado. Ou seja, o que você está querendo dizer, os homens, como eles não têm essa frequência... Sim, faz menos diagnóstico. E se soltar um... E é por isso também que a gente vê, talvez, que quando um homem recebe o diagnóstico de câncer de tireoide, ele já está num quadro mais avançado. Os quadros mais graves geralmente chegam dos homens. Pelo menos na nossa experiência clínica, assim. Ai, que triste. Mas, então, talvez essa discrepância no Brasil seja por isso, por uma questão cultural, porque nos outros países é um pouco menos, né? E quando a gente olha, então, esse comparativo de pacientes que morreram, que eles vão avaliar a tireoide, fica, às vezes, quase que 1:1, assim. Eu tô passado. Tem um belo de um trabalho pela frente, hein, doutora? Tem. De informação, porque eu trabalho na área da saúde tem um bom tempo, já entrevistamos um monte de gente, mas tão profundo assim, e claro, né, que você trouxe dados aqui que a gente fala assim, eu não fazia nem ideia. Sim. A gente vê muitas outras coisas, por exemplo, a questão de dor, parte de movimento, artrite, artrose, né? Sim. Parece que a gente fica mais nesse, por causa do movimento, a vida é movimento, mas não para pensar que algo tão... Interfere em tudo. Em tudo.
Mas isso tem um impacto social muito grande, doutor. Muito, muito. Eu acho que o principal que a gente vê muito a queixa dos pacientes é com relação... A principal queixa que eu vejo eles falando é relacionamento. Relacionamento? A família, às vezes, percebe. Tipo, não com relação ao câncer tireoide, porque o câncer tireoide geralmente não traz essa oscilação hormonal, tá? Tá. Mas nas outras doenças da tireoide, ou hipertireoidismo, o hipertireoidismo que eu trato bastante... Tem mais hipo. Não, tem mais hipo. Tem mais tá? hipo, tá. É mais hipotireoidismo que tem. Eu trato bastante hipertireoidismo porque esses pacientes precisam do iodo radioativo, que é o que eu uso. Então, no hipertireoidismo, a queixa principal, assim, alguém da família falou que você tá insuportável. Nossa, O paciente chega e fala, meu marido não me aguenta. A cara da Giovana lá. Nossa, Mas eu não falo mais com meu filho, porque, nossa, que chato, ele nem vem mais em casa, e às vezes... Jesus! Mas essa queixa acho que deve acontecer também no hipotireoidismo, porque o paciente ele fica mais deprimido, às vezes, oscila bastante o humor também. Então. É que eu fico imaginando, doutora, que minha cabeça tá ruminando, quantas pessoas estão com cansaço, achando que é o trabalho, ou é o desânimo da vida, tô depressivo, nossa, não tá dando nada certo, ou o outro tá, vou pôr fogo no mundo, e nem faz ideia. E assim, é importante eu salientar, né? Quais são, então, os sinais do câncer da tireoide, né? Ele não vai trazer esses sintomas que eu falei da tireoide, como acontece no hipertireoidismo. Geralmente, como que é? Ou é um achado de diagnóstico, o médico pediu ultrassom de rotina ou por algum outro motivo, ou fez uma tomografia por um outro motivo e viu aquele nódulo. Ou então, quando está maior, daí geralmente maior que 2 centímetros, aí o paciente, ele sente. Ele sente talvez o caroço. Que ou uma bolinha. Eu aqui, Giovana. Sente como se fosse uma bolinha, né? Ou então o paciente começa a tossir muito, dependendo da localização do nódulo, ou sensação de engasgo. Geralmente é assim, ou ele passa a mão e sentiu que está aumentada a tireoide, ele percebeu que o pescoço dele está maior. Então aqui, mais ou menos, doutora? Isso, perto da região do pombo de Adão. Isso. Ai, doutora, eu tô, pelo amor de Deus, aqui, se começa já. Pelo amor de Deus, tiver, tem que fazer. Tá aí, tem que, né? Geralmente é assim o diagnóstico. Meu Deus. Mas, embora seja um câncer, né? Ele é um câncer de crescimento mais lento, na maioria das vezes, e tem uma alta taxa de cura. Tem cura? Tem cura. Principalmente no tipo principal, que é o carcinoma papilífero da tireoide, a chance de cura chega a 95%. Quantos tipos são, doutora? Tem vários. Os principais são o carcinoma papilífero da tireoide. Aí o segundo mais comum é o carcinoma folicular. Aí a gente tem o de células de Hürtel, que daí é um tipo mais agressivo. Temos o medular da tireoide, que aí esse é o único que está associado à hereditariedade, fortemente associado a histórico familiar, medular da tireoide. E o anaplásico. E aí dentro desses a gente ainda tem subtipos, vários subtipos e tudo mais. E cada um muda a sua ação em que sentido, doutora? Sim. Sim, então, o papilífero tem uma boa evolução de modo geral, tá? Dependendo do estágio em que você pega a doença, mas 90%, 95% de cura. Folicular também tem um bom índice de cura. Aí o Hürtel, o medular e o anaplásico, aí já são tumores bem agressivos. Se não pegar no comecinho, aí já dificulta a possibilidade de cura. Isso daí já cai para 50%, 40%, aí depende dos níveis de estágios, que são vários, né? Mas vai interferir também no modo de que a gente vai tratar esse paciente. E aí, eu acho que eu fiz uma pergunta, não sei se eu fiz quando você chegou aqui, epigenética. Sim. Altera tudo isso. Sim. Você falou da questão da genética, mas esses outros grandes... Sim, fator de risco ambiental. Os outros fatores de risco ambiental que muda a epigenética, né? Então, é importante frisar, perfeito. Então o principal hoje, obesidade.
forte associação. Forte associação. Não só com o câncer de tireoide, né? Câncer de intestino. Então, só que, doutora, a gente está vivendo uma era dos milagres, né? Todo mundo busca na obesidade a cápsula do milagre. E assim, eu vou jogar aqui, tá, Gê? Mas vamos lá, né? A verdade, de drama já basta a vida. Mas a gente vê produto natural sendo vendido a rodo. O negócio da canetinha virou uma febre. Dá a impressão que eu vejo pessoas que estão com percepção. Parece que estão se destruindo. Depois eu tenho a caneta. Só que isso vai ter na sua percepção, vai ter um custo? Pode interferir na tireoide, você acha, doutora? Não tem estudo. Então, tinha até saiu um comentário de alguma coisa que a canetinha poderia até aumentar o risco de câncer na tireoide. Mas isso ficou mal interpretado, na verdade não tem muita explicação com relação a isso. Mas o que acontece? As pessoas usam a caneta é um uso temporário, ela vai ter o efeito temporário. Se você não mudar o seu comportamento e principalmente o modo como você pensa, né, o que o pessoal fala muito, mindset, você vai ser como um dependente químico, você vai depender o resto da vida do uso daquela caneta. Se você não entender que a caneta é só uma bengala para te auxiliar, para dar um pulo, mas se você não mudar a sua alimentação, não fazer atividade física e não mudar a sua cabeça, não vai adiantar. Tem alguns estudos, assim, como é uma medicação recente, acho que é muito cedo para a gente falar quais são os riscos e efeitos colaterais a longo prazo que ela vai trazer, mas tem já estudo mostrando que talvez pode estar associada à cegueira. Então... Gente... Então é complicado, né? Assim, qualquer medicação tem seu risco-benefício, tá? Se você usar um paracetamol para dor, você pode ter uma insuficiência hepática. Né? Seu fígado pode parar de funcionar por um paracetamol. Mas, como tudo que é novo, tem que usar com parcimônia, né? As pessoas estão usando como se fosse água. Exato. Né? E não só isso, aí vem não sei se é excesso de diagnóstico também, que vem o TDAH, aí começa a usar o outro medicamento para ter mais foco, aí começa a misturar, eu não estou conseguindo dormir, aí eu jogo um Zolpidem, nada contra o Zolpidem, pelo amor de Deus. Sim. E você começa a ter um coquetel de fármacos, que aí é que eu estou tentando cruzar aqui. Tireoide com essa quantidade de fármacos, o que poderia influenciar nesse desenvolvimento de câncer, entende? Não estou colocando culpa nos medicamentos, mas como a gente está tendo como que eu posso dizer assim, na minha percepção, uma prescrição desenfreada, um uso de medicamento, e aí me abre a questão, será que a porta de entrada é o álcool? Ou é a internet vendendo as cyberfarmácias que existem hoje, não sei, tanta coisa que a gente joga, né? Quer fazer um comentário, Gê? É que ela fez ali, desculpa. Falando disso, entra até a questão da automedicação, que está muito crescente, né? Sim. Então. Eu acho que a questão dos influenciadores é algo muito sério. Sim. Obrigado. Misericórdia. Eu acho que é algo muito sério, assim, porque hoje a gente vive nessa busca desse corpo de revista, de Photoshop, TV, gente. Que é impossível, né? Assim, os influenciadores são super importantes, mas acho que eles tinham que falar com mais responsabilidade, sabe? Porque vendem um corpo impossível e as pessoas querem aquilo. Todo mundo quer, né? Todo mundo quer parir e tá com a barriga trincada 3 vezes depois. É como se fosse, ficando quente, jogou já... Não tem como. Então, assim, acho que a canetinha... É tipo querer o resultado sem... imediato. Querer o resultado sem saber toda a caminhada e o processo que é de fato... Mas é que hoje a gente tá na geração dopamina, né? Por causa das redes sociais. Isso. Eu acho que uma pessoa que, até pegando esse caso da gravidez e pouquíssimo depois, é uma modelo, ela é Miss também. Eu não lembro exatamente de que cidade, mas ela é do exterior. Lindíssima, ela teve o parto normal em casa, pariu a criança, tipo, um mês depois, mais ou menos, não, foi 15 dias depois, ela tava desfilando com o corpo lindíssimo, mas todo um preparo, ela era bailarina, o corpo dela é completamente preparado para isso. Quanto tempo ela tá na estrada também. Exato, então, as pessoas só enxergam que, nossa, 15 dias depois ela tava linda e plena. Não, meu amor, mas o preparo corporal dela é outro, né? Então, tem que ver esses dois lados, né?
A gente está muito na sociedade do imediatismo. Sim. Então, as pessoas querem para ontem algo que a pessoa levou. Se você... Todo mundo que ganhou peso, não ganhou peso do dia para a noite. Foram meses, anos acumulando aquela gordura ali. E a pessoa quer resolver em um mês. Então, assim, a caneta, acho que ela é benéfica para quem tem indicação e tem que ter acompanhamento médico. Que as pessoas... Isso é um problema, vender... Porque aí você consegue comprar na farmácia sem receita médica. Então. Isso eu acho complicado. Eu acho que tinha que ter controle igual medicação controlada. Alguma cor de receituário ali, né, doutora? Igual medicação controlada psiquiátrica, neurológica, né? É azul? É a receita azul? Eu não me lembro agora. Qual Receita que é? branca. A branca, perdão. Azul não, a Receita branca. branca, normal. A branca, normal. E se você chegar sem receita, você consegue comprar. É. Tá? Então, o problema é isso. As pessoas querem usar, não tem acompanhamento médico, né? Porque as medicações para emagrecer, elas estão ali só para te dar um up. Mas para você entrar na linha. Se você não tiver ciente que você tem que mudar a sua alimentação e fazer atividade física, que sem isso não tem como você manter, é impossível. É a mesma coisa que faz cirurgia bariátrica. Nossa, se a pessoa, eu tenho caso na minha família, se a pessoa não tiver acompanhamento psiquiátrico, psicológico, ela vai voltar a ser obesa. Enquanto ela não tratar a mente dela, o estilo de vida dela, vai ser temporário. Por quê? O que eu vejo na cirurgia bariátrica? A pessoa emagrece um monte, só que ela não tratou a questão dela, e aí ela vai engolir a emoção dela, talvez não com comida sólida, mas vai ver como familiar que eu vi, tomando leite condensado. Vai para o álcool. A gente sabe de famosos, a gente sabe de artistas, cantores que fizeram cirurgia bariátrica, depois engordaram de novo porque desviou a comida para o álcool. E o álcool, o que é? Por exemplo, a cerveja. Eu amo cerveja, mas ela é trigo, ela é cereal, ela é malte, ela é pão. Você está tomando pão líquido. Pouquinho ainda. É caloria, igual. Então, as pessoas têm que entender que elas têm que mudar dentro delas. Se não houver mudança interna de comportamento, não tem medicamento que te trate. O medicamento é só para te dar um apoio para você começar. É que dá a impressão que as pessoas estão tão cegas nisso, né? Parece que estão seguindo uma manada, assim, não conseguem... Como é que eu posso dizer, doutor? Não se escutam, não param, falam, opa, deixa eu... Eu não sou o exemplo, pelo amor de Deus, aqui, ó. Nossa, esse cara aí tá falando, calma, dá pra ver que o shape aqui não tá. Mas é o que a doutora falou. Tem vários fatores, né? Eu entendo que, assim, a questão da obesidade tem muita correlação com a questão psicológica pessoal. E é muito doloroso você se olhar no espelho. E fazer terapia é doloroso. É difícil. Você se olhar e o terapeuta falar, você está com problema nisso, e você assumir e falar, não, eu vou resolver isso aqui. É muito difícil, não é fácil. Então, depende não só da pessoa, depende do ecossistema que ela está também, do ambiente. A gente é uma média das pessoas, das 5 pessoas que a gente convive. Você é uma média dessas 5 pessoas que você mais convive. Se você está num ambiente em que a galerinha, sua família, não está numa alimentação saudável, não faz atividade física, vai ser mais difícil. Então, você tem que encontrar um grupo. Os trabalhos em grupo eu acho muito legal, assim, você entrar em grupos de academia, crossfit, ciclismo, porque isso vai te ajudar, você vai ter uma rede de apoio, você conviver com essas pessoas, você vai ver que elas estão comendo melhor, que elas bebem menos álcool. Elas não deixam de viver, mas tem uma vida mais regrada. Então, é muito fundamental. Se você quer mudar a sua vida, você tem que entrar em um grupo ajuda. Ainda mais se dentro da sua casa ou do seu trabalho você não tiver as pessoas com o mesmo pensamento que você. Aliança de mentes, né, doutora? Se não quiser ali a mudança, você tem que procurar um grupo que queira essa mudança e que vai te ajudar. Gê, olha só. Eu achei que era mais fácil ser humano, né? Aí você olha o cachorro dormindo e você fala assim, olha lá ele tomando sol. O gato deitado, você fala, meu Deus, eu aqui... Vidinha tão boa, né? Vidinha tão boa. E a gente... Só se lascando. E aí, doutora, dentro
desse cenário, né? A medicina nuclear, como que ela... Que aí vem os tratamentos. Isso, que eu acho que é super importante até a gente falar sobre as possíveis diferenças por exemplo, do tratamento oncológico mais tradicional e como a medicina nuclear pode olhar para o tratamento desses pacientes do câncer de tireoide, que é o nosso tema em específico aqui. O clássico, né? Exato. Comparar o clássico com... Quais são as maiores diferenças, né? Certo. Se quiser passar, Gi, passa o slide, por favor. Então, como que é a história do paciente com câncer de tireoide? Então, né, fez o diagnóstico ali, encontrou o nódulo. Então, ele vai fazer uma biópsia. Essa biópsia ela é guiada pelo ultrassom, que é um equipamento que a gente usa no pescoço. E aí, a biópsia, que a gente chama de anatomopatológico, vai confirmar lá, carcinoma da tireoide. E aí, esse paciente, ele vai ter que ser acompanhado inicialmente por algum cirurgião. Tá? Então, 100% do câncer de tireoide a gente tem que operar. A não ser que seja uma lesão muito difícil, que comprometa outros órgãos, que seja uma lesão que nós usamos como termo de inoperável. Aí ele não opera. Mas, de praxe, 100% a gente opera. Tá? E, doutora, normalmente é um caroço, ele sai alguma ferida? Não, na pele não. Pra fora não emite nada? Não. Geralmente é um nódulo que sente, né? Tá. Só se for, geralmente, nódulo maior que 2 centímetros. Nódulos menores, difícil de palpar, assim, tem que ser um médico muito bem treinado. Tá. Mas, então, esse paciente ele vai ser operado. Pode ser pelo cirurgião de cabeça e pescoço ou pelo cirurgião oncológico. Depois que esse paciente operou, aí vem o resultado da cirurgia, que é o segundo anatomopatológico. Volta o slide, Gi. Que tem as tireoides, pode voltar. Esse. Então, com o resultado da cirurgia, eu vou ter essas informações aqui que são super importantes. Então, eu vou ter o tamanho que era esse nódulo, se era mais de um nódulo, se esse nódulo pegava vaso ali, vocês estão vendo vermelhinho e azul. Se esse nódulo saía para fora da tireoide, que tecido que ele pegava para fora, se ele acometia linfonodos. Os linfonodos são essas bolinhas amarelas que vocês estão vendo. A gente tem no corpo inteiro, eles são órgãos que produzem células de defesa no nosso organismo. Então, quando a gente tem alguma doença, alguma inflamação, infecção ou câncer, o primeiro lugar que essa doença quer atacar são os linfonodos. Então, se tem linfonodo, que região esse linfonodo está? Todas essas informações vão ser importantes para eu classificar que nível que está a doença, para daí a gente avaliar se esse paciente para que tratamento ele vai seguir. E também o anatomopatológico vai dar informação do tipo de tumor, né, de tecido, se é papilífero, folicular, tudo mais. E depois, então, que esse paciente passou pelo cirurgião, ele vai falar, olha, você tem que ser avaliado pelo médico nuclear ou pelo oncologista. Aí que vocês entram em cena. Aí que nós entramos em cena, depois da cirurgia. Depois da cirurgia? Depois da cirurgia. Então, o paciente ele chega pra gente já operado, com o resultado da cirurgia. Sem esse resultado da cirurgia, eu não consigo definir conduta também, então tem que ter esse anatomopatológico, porque eu vou definir se esse paciente ele vai ser de alto, médio ou baixo risco da doença voltar ou se espalhar para outros órgãos. E normalmente se espalha? Não. Como a maioria dos cânceres são do tipo papilífero, esse tipo de câncer ele tem menos metástase. O que mais faz metástase é o folicular, porque ele se espalha pela corrente sanguínea. Então, mas essas informações são super importantes, porque aí eu vou definir a dose que eu vou usar no tratamento do paciente e se ele precisa de iodoterapia, porque não é todo paciente que precisa. E são todos que podem utilizar? Sim, se não for, tirando mulher grávida, perfeito. Tá? Todo mundo pode usar. Mas tem paciente de muito baixo risco que não precisa. Ele opera e fica só acompanhando com o exame de sangue. Não precisa de mais nenhum tratamento. Aí, se o exame de sangue começar a alterar, aí a gente avalia se precisa ou não. Pode passar, Gê. Você quer fazer alguma pergunta? Opa, desculpa. Não, é que levanta. Ou eu vi vulto, eu vi coisas, pelo amor. Ufa! Oh. Eu falei assim, será que alguém tá me chamando? Pelo amor de Deus. Não, Deus não vai levar ainda não, calma. Hoje não.
Ai, sai pra lá, chepa! Mas eu fiquei com uma curiosidade. Agora eu vou... Aqui, eu entrando com o meu caso de novo. Não, já é importante. Porque me despertou muito essa curiosidade. O meu não foi câncer de tireoide, né? Eu tomei muito dano, né, na tireoide, porque o meu câncer ele foi muito próximo. O meu tumor ele estava bem próximo às cordas vocais, né? Foi basicamente então é perto dessa... da tireoide. Perto. Eles me explicaram ludicamente eles me explicaram dessa forma, né? Que o tumor em si, ele tava do ladinho ali das cordas vocais. Então, por exemplo, no meu caso, então, pra mim, a cirurgia, ela trazia muitos riscos. Sim. Porque era risco de perder a voz, Sim. era... Enfim, tinha inúmeros riscos envolvendo Sim. a cirurgia pro meu caso. Pro câncer de tireoide em específico, como eu sei que eles estão em regiões muito próximas... Tem riscos muito altos por esse tipo de câncer ou não? A cirurgia ela é muito mais tranquila. Tá. Toda cirurgia tem seu risco, tá? No caso da tireoide, um dos efeitos colaterais da cirurgia pode estar relacionado à voz, porque é muito perto realmente ao nervo que controla a nossa voz. Então, um dos efeitos colaterais, principalmente no pós-cirúrgico ali, é rouquidão. Então pode acabar acontecendo, sei lá, uma mudança no tom de voz, algo nesse sentido. Pode. Mas não a perda. Não. Perda, acho que é mais raro. Se eu não me engano, até 30% dos pacientes que operam a tireoide pode ficar com essa rouquidão ou uma alteração um pouquinho no tom da voz, dependendo de onde está a lesão ali, se às vezes o cirurgião tem que ser um pouco mais invasivo. Então, é um dos riscos da cirurgia, sim. Tá? Perfeito. Acho que pode passar, gente. Esses eu já falei, que são os tipos, né? Olha que interessante. Nossa, a imagem, ela é bem realista, hein, doutor? E aí, quando esse paciente ele chega, então, no médico nuclear, depois da cirurgia, a gente avalia se ele vai tomar ou não o iodo radioativo. E o iodo... essa terapia com iodo, ela existe desde 1940, se eu não me engano. E como que ele vem? Ele vem na forma de comprimido ou na forma líquida. E aí nós administramos e o paciente toma pela boca. E como que é o mecanismo de ação do iodo? Então, só lembrando, lembra que para produzir hormônio na tireoide, a gente precisa consumir iodo. Hoje no Brasil, a principal forma de consumo do iodo é através do sal iodado que a gente compra no mercado, mas outros alimentos também fornecem iodo, como por exemplo... tudo que vem do mar. Tudo que vem do mar tem bastante iodo. E aí, o iodo ele entra dentro da célula da tireoide. A tireoide usa esse iodo para produzir T3 e T4. E eu uso o mesmo mecanismo para jogar esse iodo radioativo dentro da célula da tireoide que sobrou ali. Qualquer célula da tireoide que tenha... Porque, assim, às vezes, por mais que o cirurgião seja habilidoso, dependendo de como está a doença, é difícil você eliminar todas as células que estão ali. Então, o iodo ele vem para complementar o tratamento, para eliminar qualquer resquício de célula que tenha ficado da tireoide. Então, a gente leva o iodo, mesmo o iodo da comida, só que ele vai ter um componente radioativo, para dentro das células que sobraram na tireoide, e essa radiação vai destruir o DNA dessas células. Doutora, como que essa radiação, ela... Que louco, né? Você falou de Chernobyl, você derrete, né? Você começa a se desintegrar. Como que você, usando ele, você não tem nem... Como é isso? Como é que essa mágica foi feita? Então, tudo na medicina nuclear é assim. A gente usa uma molécula que vai ter um alvo, um objetivo. Sempre uma molécula-alvo. Então, por exemplo, para o câncer de tireoide, eu uso o iodo porque eu sei que todo o iodo vai passar pela célula da tireoide. Então, eu levo o material radioativo ali, aquela célula vai consumir aquele iodo, só que essa radiação vai destruir o DNA da célula e ela vai morrer. Por exemplo, para avaliar o coração, eu uso uma molécula-alvo que só vai no tecido do coração, com material radioativo que a radiação vai emitir para o aparelho para formar a imagem, para eu ver como que aquele coração está funcionando naquele momento. Tudo na medicina nuclear é mais ou menos essa sistemática. Deixa eu, se eu entendi, né? O Mauricião falou uma vez, né? No caso do raio-x, você precisa do equipamento para fazer. No caso, o corpo seria...
seria o equipamento para o equipamento. Isso, vou diferenciar a medicina nuclear da radiologia, que é outra coisa, né? A radiologia é uma especialidade médica, a medicina nuclear é outra especialidade médica. Então, a radiologia, o ultrassom não emite radiação, tá? Por isso que a gente usa em grávida, é preferível usar em criança. Mas aí a gente tem o raio-x, que faz as radiografias. Aí você posiciona o paciente, o equipamento manda a radiação para o paciente. Na tomografia, também. O equipamento manda a radiação para o paciente. Na medicina nuclear, é o contrário. A gente usa uma molécula com radiação dentro do paciente. A hora que essa molécula chega ali naquele órgão que eu quero avaliar, eu posiciono o paciente no equipamento e ele manda a radiação para o equipamento. O equipamento detecta essa radiação e mostra as imagens para mim. E isso é muito legal na medicina nuclear, porque como eu uso molécula, eu vejo o órgão funcionando ali naquele momento. São imagens dinâmicas. É dinâmica, você se sente como Deus. Olha como é o ser humano por dentro. Olha que criação que eu fiz. Tem alguma imagem aqui, doutora? Eu tenho não dinâmica, mas eu tenho imagem. Eu não trouxe vídeo, mas a próxima vez eu posso. Imagina você quando você fez o primeiro olho. Jesus! Deve ser mágico. É muito lindo. Doutora, vê perfeitamente a gente não consegue ver. Tá achando, gente? Tentando achar? Não, acho que tá mais pra frente. Esses são exemplos de imagem, tá? Todo paciente que trata o câncer da tireoide, a gente faz essa imagem obrigatória, geralmente entre 5 e 7 dias depois do tratamento. Essa imagem, ela tem o objetivo da gente realmente mostrar onde que tinha resto de doença. Ou então alguma doença que não foi detectada na cirurgia ou em algum outro exame. Então, por exemplo, esse paciente ele tratou, a gente deu uma dose de iodo para ele, 5 dias depois ele foi fazer a imagem e tá vendo aqueles 3 pontinhos ali na seta? São áreas aqui no pescoço. Então, tinha restinho de célula da tireoide ali, mesmo que o cirurgião tirou toda a tireoide. E ainda eu posso, às vezes, associar essa imagem com a tomografia, que daí eu consigo definir anatomicamente. O problema da medicina nuclear é que, às vezes, você não consegue ver assim tão nítido, igual tá ali, né? Mas com a tomografia eu consigo. E aí essa imagem a gente chama de SPECT-CT, e ali eu consegui identificar que uma das áreas focais era um linfonodo aqui, ó. Que na tomografia tá normal, por quê? Tá de um tamanho normal, na tomografia não chama nada atenção. O que acontece? Como a gente vê a nível molecular, as alterações moleculares acontecem meses antes das alterações na anatomia, na estrutura do órgão, que é o que a tomografia e o ultrassom vê. Então, por isso que a gente só viu depois do tratamento. Então, que tinha ali, além da doença no pescoço, tinha um linfonodo aqui com doença. Como se colocasse os dois, tipo uma folha em cima da outra. Como você põe um caderno de desenho para copiar nas antigas lá. Isso. Caramba! Isso mesmo. Que evolução, hein, doutora? É bem legal. Então, esse paciente, o que aconteceu? Ele estava com estágio no momento da cirurgia e depois ele foi para outro estágio, porque a gente viu que a doença já não estava tão localizada aqui, ela já estava começando a subir aqui, porque ela pode subir, pode descer, pode ir para o pulmão, pode ir para osso, né? Gente do céu. É bem interessante. Tinha algum outro slide que você ia falar, doutora? Não, acho que... então, a gente estava falando dos tratamentos, Isso. né? Acho que pode voltar, Gi? Pode voltar. Porque você estava falando do iodo, né? A gente falou da tem um que tem uma casinha, um hospital... Esse. Então, assim, o médico nuclear, o paciente chega para o médico nuclear, com o resultado da cirurgia e com os exames de sangue da tireoide, que a gente pede obrigatoriamente depois da cirurgia, eu vou avaliar se esse paciente é candidato ou não à dose. Então, de acordo com isso, com esses resultados, eu classifico se ele é de muito baixo risco, médio risco, alto risco. E aí eu vou definir a dose de iodo para ele. A dose de iodo que nós usamos no Brasil é uma expressão chamada miliquiri, que é aquele MCI. Miliquiri é uma homenagem à mulher mais famosa na medicina nuclear, que é Marie Curie. Que tem outra série também maravilhosa na Netflix, chama Radioactive. E essa série conta a história da Marie Curie, que foi a primeira mulher a ganhar um Nobel de Física e Química.
E ela foi espetacular, porque ela ajudou muito também na guerra, né? Ela desenvolveu o raio-x, que chamava, acho que se não me engano, Petit Curie. Uhum. E esse raio-x, ela levava para o campo de guerra. Foi a filha que incentivou ela, alguma coisa assim, não foi? Eu não me lembro agora, mas esse pequeno raio-x que ela desenvolveu ajudou a identificar as fraturas nos soldados, né? Pra eles voltarem mais rápido, alguma coisa Isso. assim. E além disso, ela descobriu um elemento, que é o rádium-223, que nós usamos na medicina nuclear para tratar pacientes com câncer de próstata avançado que tem metástase nos ossos. Mas eu voltando, eu perco. Eu começo a falar, eu me empolgo. Doutora, a gente fecha as janelas aqui. Maratonar todo esse serial. Chernobyl, esse. E o outro lá da bomba nuclear, o... Oh, meu Deus, saiu recentemente, do Oppenheimer. Esse filme é maravilhoso. Aí dá pra maratonar tudo. Chernobyl, pronto. Já dei, ó, dica do dia aí, ó. Oppenheimer é maravilhoso. Conta a história da bomba atômica. Nossa maravilhoso. Eu achei muita coisa relacionada a ego, mas deixa pra gente discutir depois do cinema, Glauco. O Glauco tá xarope. Mas enfim, aí os pacientes de muito baixo risco, ele pode tomar uma dose de iodo radioativo de 30 a 50 mg. Essas doses geralmente são padronizadas. Dependendo do serviço de medicina nuclear, geralmente a gente segue protocolo americano, que é da Associação Americana da Tireoide, ou da Sociedade Europeia. E aí, dependendo do protocolo que ele está seguindo, geralmente são essas doses fixas que nós usamos, mas tem alguns colegas que às vezes variam um pouco essa dose. Mas geralmente não foge disso, tá? Mas, por lei no Brasil, até 50 mg, esse paciente não precisa ficar internado. Então, ele vem na clínica, ele toma o iodo pela boca, pode ser comprimido ou na forma líquida. Na forma líquida aparece água. Os pacientes falam que tem gosto de um sorinho, de uma água um pouco salgada. É um pouquinho de líquido, assim. Então, ele vem na clínica, recebe as orientações pelo médico nuclear, toma o iodo e vai para casa. Ele vai ficar em isolamento na casa dele. Geralmente 5 dias. Aí depois eu explico esse isolamento. E doses de 100, 150, 200 mg, aí esse paciente precisa ficar internado. Geralmente, o que acontece? Ele pode ficar internado no hospital, 1, 2 noites, vai depender da dose. Geralmente 100, 150, 1 noite é suficiente. 200, às vezes, precisa de 2 dias de internação. Depende também de quanto de água esse paciente vai tomar. A água é super importante para baixar a radiação mais rápido. A gente orienta. E então, 100, 150, 200, ou ele fica internado no hospital, ou tem clínicas também que tem quarto terapêutico. Então, esse paciente, às vezes, ele pode ficar internado numa clínica, tá? Não tem problema também, porque é um paciente que raramente vai ter alguma complicação, que precise de emergência, alguma coisa assim, tá? Então, é assim que a gente define as doses. E aí, o paciente que fica internado, geralmente ele fica em isolamento 7 dias. E aí, como que é esse cuidado? Porque as pessoas têm muito medo, né? Se for isolamento, por quê? Se é seguro? Fale mais sobre. Então, assim, por lei no Brasil, a gente segue, além dos protocolos internacionais, tem um órgão também que regulamenta isso, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. A sigla é CENEM. CENEM. CENEM, isso. E, de acordo com a CENEM, então, 50 mg toma, vai para casa. No caso do paciente internado, a gente vai monitorando a radiação dele com um aparelho que a gente chama de Geiger-Miller. E aí o médico nuclear, ele vai verificando como que está a radiação na hora que deu a dose, durante o dia, no final. Aquele barulhinho. Isso, é isso mesmo? Esse mesmo. Aquele lá do Chernobyl que vocês usam. É aquele lá, tá? É que muda um pouco o instrumento que a gente usa, mas é o Geiger-Miller. E aí a gente dá alta se o paciente está com um limite aceitável de radiação. A gente usa, de acordo com a CENEM, essa radiação que o paciente está emitindo tem que estar de 0,3 milisievert ou menos, que é uma unidade de radiação que a gente usa para medir taxa de exposição. E aí, quais são os principais cuidados, né, desse isolamento? Porque, assim, o paciente vai tomar o iodo, tá lá, é um custo-benefício para ele, né? Ele vai estar se expondo à radiação, mas ele está buscando a cura do câncer dele.
Só que a gente não pode expor as outras pessoas que não precisam dessa radiação por conta de tudo aquilo que eu falei, né? Quando você faz um raio-x, você faz uma tomografia, você está expondo as células do seu corpo a mutações que você não sabe o que vai levar lá na frente. Então, por isso a gente exige e orienta cuidados desses pacientes. Então, o primeiro cuidado é a distância. Por quê? Essa radiação ela vai estar dentro do paciente, mas ela emite ondas que têm um alcance. Então, esse paciente, ele tem que ficar pelo menos 1 metro, o ideal mais, de distância das outras pessoas, durante esses 5, 7 dias. Nossa Senhora. Então, nesse período, não pode abraçar ninguém, o ideal é dormir, dormir sozinho. E quando ele convive com outra pessoa, não ficar mais que 1 hora no mesmo ambiente. Então, por exemplo, tem paciente que fala, eu gostaria de fazer uma refeição com a minha família. Tá bom, desde que você fique aqui, as outras pessoas vão lá na Aquela ponta. mesa de filme de gente rica, né? Exatamente. O cara, ninguém gosta dele, tipo Exatamente. E que não permaneça mais que 1 hora junto e deixe o ambiente bem circulado, né, para ventilar, porque a gente está falando, sai um monte de microgotinhas de saliva que a gente não vê, mas elas ficam suspensas no ar e a sua vai ter radiação. Então, deixar o ambiente da casa bem ventilado. Além desses cuidados, tem que ter muito cuidado com saliva e urina, porque é por onde o excesso desse iodo vai ser eliminado. Então, saliva. O iodo ele é bastante eliminado por saliva. Então, que cuidados que tem que ser? O ideal é o paciente ter um banheiro só para ele nesses 5, 7 dias. Tá? A gente sabe que condições socioeconômicas no Brasil é um problema. Né? Então, para quem não tem essa opção de ter um banheiro exclusivo, o que a gente orienta? Toda vez que escovar o dente, infelizmente, gastar um pouco de água, já deixa a torneira ali aberta para a pessoa ir escovando e a água já ir levando a saliva embora. A toalha que você vai usar, deixar só para você, de forma alguma dividir com ninguém, né, nesse período. Tomar banho de chinelo, porque às vezes todo mundo da casa, se for usar o mesmo chuveiro, né? Porque às vezes a gente está tomando banho, sem querer escapa um xixizinho, né? Entendi. E o dele vai ter radiação. Então, para aquelas pessoas não... E a radiação, ela é assim, ela caiu no lugar, você tem que esperar o tempo dela de decair. Não adianta você limpar com álcool, qualquer coisa. Jogar ácido, nada? Nada, não adianta, ela não vai decair, é o tempo dela. Então, no caso do iodo, a gente diz que o tempo dele, a meia-vida, que é um termo médico que a gente usa, é de 8 dias. 8 dias? 8 dias para ele ir decaindo gradualmente. Então, por isso que tem que ter esses cuidados. A outra questão é com relação à urina, né? Então, sempre fazer xixi sentado, inclusive homem, para evitar que espirre, que contamine todo o ambiente. Porque o homem, por mais que ele tome cuidado, Então, a gente orienta os homens a fazer o xixi também sentado e toda vez que fazer o xixi, dá pelo menos 2 descargas, né? Para levar aquela urina embora. De forma alguma, nesse período de isolamento, ter contato com grávidas, crianças, né? Porque a grávida ali, se ela fica exposta à radiação, imagina, a gente está com renovação celular a todo momento, imagina um bebê que está em desenvolvimento, está a 1.000.000 por hora o nível de proliferação celular. Então, para não expor aquela criança à radiação também. E esses são os cuidados. No hospital ou na internação na clínica também, geralmente o paciente fica sozinho no quarto. Tem em lugares que você pode internar 2 pessoas, desde que seja a mesma dose de radiação, não tem problema nenhum, porque eles vão estar expostos ali à mesma situação, né? Então, você pode, em alguns hospitais, internar 2 pacientes no mesmo quarto. Mas, por exemplo, em Campinas, não são todos os hospitais que... Não. A nossa referência da clínica que eu trabalho, que é uma rede, que é a DIMEM, a nossa referência é o Hospital Irmãos Penteado, que tem um quarto, porque tem que ser um quarto preparado para isso. O quarto tem que ter paredes blindadas. É um quarto normal. Eu tenho até uma foto do quarto, acho que está para frente. Tem Chernobyl ali. Esse quarto aqui eu não me lembro de qual unidade da DIMEM que é, tá? Acho que não é daqui de Campinas, não.
Porque a Admin tem, acho que 10 unidades, se eu não me engano. Mas é um quarto assim, é um quarto normal, tá? Esse provavelmente deve ser numa clínica, que o paciente deve só passar o dia, interna de manhã, tem alta no final da tarde. Mas é um quarto normal, tem TV, tem janela, tem um banheiro para o paciente, tem a cama hospitalar, se ele preferir. Então, Mas só aí- que a diferença é que o físico, quando a gente monta um quarto desse na clínica ou no hospital, o físico vai lá e calcula o quanto de blindagem que deve ser instituída nas paredes. Então, dependendo do lugar, da espessura da parede, você tem que acrescentar ali a blindagem de chumbo. Mas por fora, normal, você não vê nada de diferente. Tem muita lenda, né? Os pacientes chegam muito falando Mas, assim. Até nesse ponto, ele é muito parecido com a sala que eles usam para fazer o tratamento da radioterapia, por exemplo. Porque são as paredes, assim, de uns 15 centímetros. São paredes É grandes. absurdo. Eu lembro que eu me assustei pra caramba. Eu fiquei, pai amada, tipo, São quase 2 paredes palmos, grossas. meu. Mas é um ambiente muito parecido com os outros do hospital ou da clínica, Aham, né? Sim. Mas os pacientes, às vezes, dão o Google, né? Vão dar o Dr. Google. Aí tem muita história do passado, mudou muito os cuidados, né? Antigamente era bem mais rigoroso, mas os estudos mostraram que esses cuidados poderiam ser amenizados e que não afetaria tanto assim o ambiente das outras pessoas. Mas tem paciente que chega falando, eu vou ficar no quarto escuro, eu vou ficar verde igual o Hulk. Eu imagino. E assim, doutora, não é qualquer arquiteto? Não. Tem que Não, o arquiteto ele vai fazer a função normal dele. Agora, O arquiteto não... quem tem que planejar o Isso. material utilizado é o físico. Tudo é o físico que... É o físico. Que ele vai fazer os cálculos de quanto que pode passar de radiação ali, dos limites aceitáveis, tem as normas para seguir, O tudo cara certinho. construiu uma parede tudo dessa idade, põe tá errado. Nossa, pensa, Giovana. Não, é tudo calculado. Não é impossível. Tudo tem que ser bem calculado, porque tem as normas brasileiras a serem seguidas. E aí, doutora, em tratamento, né? Tem ali, tem um slide que a Giovana passou, que eu vi. Volta, Lígia. De tratamento, quer ver? Ai, seria legal. Esse aqui, ó. Sim. No caso. Sim. Então, o que acontece? Para a gente fazer o tratamento com iodo, precisa de um preparo. E é um preparo chato. Sério? É chato, é sofrido. Porque o que acontece? Lembra que eu vou usar o mesmo iodo da comida para fazer o tratamento, só que vai ser um iodo com radiação. Então, eu tenho que tirar esse iodo da comida para ele não atrapalhar o meu iodo do tratamento. Porque senão esse iodo da comida vai entrar lá nas células, vai bloquear a entrada do iodo radioativo. Então, eu tenho que tirar todos os alimentos que contêm iodo da dieta do paciente durante 15 dias. E aí é tudo que a gente ama. Eu ia falar, só quer ver? Os alimentos principais que a gente tem que tirar, obviamente, os alimentos de origem marinha, porque tudo que vem do mar tem bastante iodo, então camarão, os peixes do mar. Tudo que é enlatado, porque embutido, Nossa Senhora. porque todos esses alimentos a gente usa muito sal, às vezes, para conservar, e esse sal, obviamente, é enriquecido com iodo. E aí, tudo que é industrializado, e tudo que tem corante vermelho e rosa, porque... Aí, como é que é? Não é o lanche com maionese, é maionese com lanche, tipo os outros condimentos, vermelhinho, cara. Porque esses corantes também têm bastante iodo. Então, a gente tem que tirar... É uma lista considerável de alimentos. Mas o paciente, nesses 15 dias, tem que ter uma alimentação... Ele tem que andar com a marmita dele, não tem jeito. Porque tem que ser tudo sem sal ou com sal sem iodo. E aí, esse sal sem iodo, ele vai encontrar em algumas farmácias de manipulação que produzem, né? Às vezes, a gente entrega uma receita e o paciente compra em farmácias de manipulação. Então, ele tem que andar com a marmita dele, não tem jeito. É mais comida natural, legumes, carne fresca. Esses alimentos congelados, nem pensar, porque usa conservante, essas coisas que tem iodo, né? Então, essa questão é chata. Então, esse paciente tem que fazer uma dieta 15 dias antes. Ele não pode fazer exames de tomografia que precisem de contraste iodado, porque também é uma alta carga de iodo, e essa
essa carga do contraste também vai bloquear os receptores das células para o iodo radioativo entrar, então eu tenho que tirar isso. 3 meses antes, alguns pacientes que têm arritmia, às vezes usam um medicamento chamado amiodarona ou Ancoron, e contém muito iodo, então também a gente tem que tirar 3 meses antes. A mulher que faz Papa Nicolau, de rotina, acho que o pessoal não está usando mais, mas antigamente usava muito iodo para fazer um teste no Papa Nicolau. E então, também 30 dias antes não pode fazer Papa Nicolau. E além disso tudo... Lá vem. No dia do tratamento, tem um hormônio que a gente já produz no nosso corpo, na glândula hipófise, que fica aqui na cabeça, que eu coloquei ali na foto. E essa glândula que produz o TSH, que é o hormônio tiroestimulante. Então, pelo próprio nome, né, tiroestimulante, esse hormônio ele estimula a tireoide. Ele estimula a tireoide a produzir hormônio e acaba, de certa forma, estimulando as células da tireoide. E ele também estimula um receptor que nós chamamos de NIS, que é um receptor que meio que controla ali a entrada de iodo dentro da célula. Então, esse receptor NIS, ele tem que estar super ativado no dia do tratamento para que o iodo entre com muita facilidade dentro da célula. E ele só é bem ativado se o TSH estiver alto. Então, eu preciso que esse hormônio TSH, que é produzido na cabeça, que vai estimular as células a abrir a portinha para o iodo entrar, esse TSH tem que estar maior que 30, tá? Para ela que tem doença na tireoide. Maior que 30? No dia do tratamento. Tão fácil, meu, já chegou assim, sem eu querer, 18, então... Nossa, então. Essa Essa alteração que você teve é praticamente quem não tem a tireoide, né? Absurdo. Eu fiquei chocada nesse dia. Mas, enfim, para esse hormônio subir, tem 2 formas. Lembra, o paciente tirou a tireoide, saiu o câncer. Ele não produz mais hormônio da tireoide. Então, eu tenho que repor todo dia de manhã com comprimidinho de manhã. Então, para esse hormônio subir, porque um controla o outro. O TSH controla os hormônios da tireoide, que são T3 e T4, e o T3 e T4 retorna controlando o TSH. Eles vivem num ecossistema de harmonia. Isso é para ser normal no nosso corpo. E aí, como eu quero algo anormal, que é o TSH alto, eu tenho que tirar o T3 e o T4, que é o comprimidinho que o paciente toma todo dia de manhã depois da cirurgia da tireoide. E para que esse TSH fique maior que 30, esse paciente tem que parar o hormônio 30 dias. Aí é um caos. É um caos porque o paciente fica assim, muito efeito colateral da falta do hormônio. Como o hormônio controla tudo, o paciente fica sonolento, tudo fica devagar, o intestino devagar, pele seca, deprimido, interfere no sono. É bem complicado. A outra opção é usar essa medicação conhecida como Tyrogen ou TSH recombinante, que nada mais é que o próprio TSH que a gente já produz na hipófise, mas produzido de forma sintética pela indústria farmacêutica. Eu gosto muito de usar esse, porque os pacientes têm menos efeito colateral. Ele pode só aplicar a injeção, a gente aplica a injeção 2 dias antes do iodo, e ele continua usando o hormônio dele da tireoide normalmente, todo dia de manhã. Então, tem muito menos efeito colateral. Então, o paciente vai melhor. Nossa, mas eu fico imaginando, ele vira tipo um... Não fala zumbi, vai. Fica. Então, qual que é o problema? O Tyrogen é maravilhoso, ótimo, adoro usar. Não recebo para isso, tá? Falo da experiência mesmo. Mas o que acontece? É uma medicação cara. Não é qualquer convênio que cobre. Então, às vezes, eu tenho que fazer relatórios extensos para justificar. Porque, por exemplo, paciente que é médico ou um paciente que é motorista de ônibus, como que eu vou tirar o hormônio da tireoide dele? Não dá, ele vai bater o ônibus e vai matar as outras pessoas. Então, o convênio tem que cobrir. Né? Porque, senão, dependendo da profissão do paciente, não dá para eu tirar o hormônio da tireoide. Porque você está botando a vida de outras pessoas em risco. Nossa. Porque o paciente fica mal mesmo.
Ele vai demorar geralmente uns 15 dias ali, mas ele vai começar a ter sintomas, sonolência, desatenção, o raciocínio fica lento. Então, eu prefiro usar essa injeção. Só que essa injeção, ela está contraindicada nos pacientes de alto risco, tá? É uma minoria. Ah, tá. Geralmente, mas tem situação que mesmo de alto risco, aí a gente usa, no termo que a gente usa de off-label, né? Perfeito. Fora da bula, a gente usa. Se a gente avalia tudo, eu acho que na medicina você tem que avaliar risco-benefício. Então, por exemplo, chega um paciente com alto risco da doença fazer metástase, se espalhar ou dela voltar. Mas esse paciente tem outras doenças, pressão alta, diabetes, arritmia cardíaca. Não dá para eu tirar o hormônio desse paciente, porque vai bagunçar todo o resto. E aí, além disso, ele vai ter risco de infarto, de crise de hipertensão, de tudo. Então, aí eu prefiro usar a injeção, porque pelo menos o paciente vai ficar estabilizado, né? Não só da tireoide, mas das outras doenças dele. Quanto tempo, doutora, mais ou menos, uma injeção dessa, o efeito dela dura? É muito rápido. Ela tem um pico de 24 horas, 24, 48 horas, ela já foi eliminada do seu organismo. É só para dar o pico mesmo, para a gente aplicar o iodo. Então, eu prefiro usar ela. Mas tem essa dificuldade que realmente tem um custo elevado. E pelos protocolos, não é todo mundo que usa também. Mas na nossa experiência clínica, assim, eu vejo na média, no mínimo, 5, 6 pacientes por semana que tratam câncer de tireoide na clínica. E a gente vê que os pacientes têm muito menos efeito colateral, vai melhor. Nossa, doutora, como é que você lidar com o seu emocional? Você está falando aqui, eu estou imaginando, né, Gê, quantos pacientes você atende por dia, com esse contato, que tem uma história, tem um sonho, cheio de dúvida. Como que é para você essa parte? Como você trabalha seu emocional? Curiosidade. Sim. É engraçado, né, que na medicina, eu não sei se é a sistemática de ensino, mas é igual na ginecologia. Meu marido às vezes fala, como que tem mulher que vai em homem ginecologista? Ele fala isso? Ele fala. Mas é que na medicina, eu não sei se é a forma que a gente é treinado, doutrinado, você olha para o paciente, você olha primeiro, ele tem uma interrogação assim na minha frente. O que eu tenho que resolver aqui? Que problema que eu tenho que resolver aqui? Como que eu tenho que ajudar essa pessoa? E aí você não distingue de sexo, de nada, de cor, de nada. Você tá com aquele problema e você tem que resolver. E mesmo quando eu fazia estágio de medicina na ginecologia e na obstetrícia, era a mesma coisa. A gente dá uma separada da pessoa do problema médico. Eu não sei te explicar isso. Né? É uma coisa bizarra. O poder parece, sei lá, o poder Jedi. Porque assim, as pessoas, obviamente, ficam envergonhadas ou tão sentimentalmente abaladas, mas a gente está ali focado, como que eu tenho que resolver isso? Tem que manter firme. Não sei como que isso se desenvolve na gente, não sei te explicar isso, mas na ginecologia era a mesma coisa. É uma situação delicada, que o paciente está se expondo, mas eu vi ali como que eu tenho que ajudar essa pessoa. A gente esquece, assim, sabe, um pouco. Mas eu acho que é a rotina, não sei como te explicar. O que me deixa abalada é criança. Né? Criança, porque é mais raro aparecer para mim. Então, criança mexe muito comigo. Nossa. Mexe muito. Tem que essa aí acho que aguentar. Não tem como é que fala, não tem como não se abalar, meu Deus. Não, para mim eu admiro muito, muito os médicos que são oncologistas pediatras, porque, nossa, é uma família, né? É uma família. Meu Deus do céu. E aí, assim, agora que eu tenho filho, assim, não é só os pais, são os avós, né? Todo mundo, nossa. É muita gente envolvida, É muita gente envolvida, meu Deus. Nossa, doutora, você trouxe, assim... Hoje, melhor que essa aula, que esse pô de aula... Doutor, faltou algum ponto aqui que eu deixei passar, doutora? Você acha que a gente conseguiu sanar todas as dúvidas? Você acha do pessoal? Sempre tem, né? Sempre tem. Então, assim, o que é importante, né? Qualquer paciente oncológico, qualquer câncer que você tenha, você tem que estar ciente que você nunca deve ser seguido só por um médico. Hoje não tem como. Por exemplo, eu sou associada, né, de algumas instituições, eu recebo e-mail todos os dias com 5, 10 artigos novos. Não tem
como você saber de tudo. Então, o paciente, por exemplo, com câncer de tireoide, ele chegou ali, ele vai ter que ter um acompanhamento no mínimo 5 anos. E aí eu digo especialmente com o cirurgião de cabeça e pescoço ou com o cirurgião oncológico. Porque eles que estão mais habituados a lidar com esse paciente, né? E também acho que é importante dar a mãozinha com o endocrinologista, porque o que vai manter a doença quieta, né? Diminuir o risco da doença não voltar. Você manter os seus hormônios da tireoide equilibrados, tá? Principal. Então, tem que ter um acompanhamento ali com esses 2 médicos. Eles, no primeiro sinal de alerta, eles vão pedir para você vir comigo ou com qualquer outro médico nuclear para avaliar se dá para fazer iodoterapia, porque é o tratamento ouro hoje em dia. Cirurgia e iodoterapia. Ou radioiodoterapia, ou iodo radioativo, que são os termos que a gente utiliza. E aí, se a iodoterapia não der conta, aí você tem que ir para um outro colega, que é o oncologista clínico. E aí ele vai avaliar se você precisa de outros tratamentos, que aí a gente deixa para os casos mais avançados mesmo. Quais são essas opções de tratamento? A gente tem quimioterapia, radioterapia, e hoje fala-se muito da terapia-alvo, né? Que aí tem imunoterapia, essas coisas assim. Mas isso num estágio bem mais avançado. Outra questão também, dúvida que gera nos pacientes é assim, eu vou tomar o iodo só uma vez? Na maioria das vezes, se você tiver um carcinoma papilífero tireoide, 90% das vezes, uma dose, né? Mas tem aquele percentual ali de 10%, 15% que vai ter a recidiva da doença. E aí você precisa tomar talvez mais uma dose de iodo. Aí a gente está autorizada a fazer essa dose, mas tem que aguardar no mínimo um intervalo de 6 meses. A gente não pode... Mas, doutor, é muito regrado, né? Lógico, tem que ser, mas é muito... É tudo... Se o paciente não... Lógico, tem a parte de vocês, mas grande parte está com ele depois. Sim. O pessoal fala assim, tem que ter acompanhamento no mínimo 5 anos. Se eu fosse um paciente oncológico, eu queria o resto da minha vida, tá? Mas assim, para dizer que o paciente está curado, é no mínimo 5 anos. 5 anos. Acompanhamento. E como que eu vou saber se esse paciente está curado ou não? Através dos exames de sangue, principalmente. Aí, o que a gente usa de exame de sangue para acompanhar? Que são o que a gente chama de marcador tumoral, que são a tireoglobulina. Tireoglobulina é uma proteína que é produzida nas células da tireoide e ela é utilizada também na produção dos hormônios da tireoide. Então, se o meu exame de sangue mostrar que está tendo tireoglobulina, significa que tem célula da tireoide ali. Outro exame que a gente usa também é o anticorpo antitireoglobulina, que é um anticorpo que o nosso próprio corpo pode produzir, né, contra as células da tireoide. Então, também, se está tendo produção de anticorpo, é porque está tendo célula da tireoide ali. E o TSH é importante, aquele outro hormônio que eu falei, porque o TSH, ele é tireoestimulante. Então, se ele está alterando, ele está estimulando a produção de célula da tireoide. Então, geralmente, esses 3 que a gente usa para avaliar, acompanhar os pacientes. E aí, se tiver alterado, aí o médico vai pedir os exames de imagem para investigar. Ultrassom, se precisar, cintilografia cintilografia ou PCI, que é pesquisa de corpo inteiro, que é aquele exame que a gente viu, que a gente avalia o corpo inteiro do paciente para ver se tem célula da tireoide em atividade e onde é que está essa célula. TSH, qual que é o número que tem que, tipo assim, olhar é normal? Nossa, aí eu não vou falar porque varia de laboratório para laboratório. Tá. Aí pode gerar alguma polêmica. Não, polêmica não. Doutora, ou seja... Mas a tireoglobulina, nosso objetivo é 0, assim, o valor de referência do laboratório tem que estar menor que aquele valor de referência ou indetectável. Esse é o nosso objetivo, zerar. Tá. 3 exames você falou, né? TSH, tireoglobulina e anticorpo antitireoglobulina. Tá, o PCI, né? Que é PCI é exame de imagem. De imagem, isso, já é uma outra coisa, tá. Que é a medicina nuclear. Quem faz, que é aquele exame que eu mostrei,
que a sigla significa pesquisa de corpo inteiro, que a gente vai rastrear se tem tecido em atividade. Doutora, eu tô assim, como é que fala? Passado. Porque assim, são tantas informações que nós recebemos aqui, que aí você começa a montar tipo um painel e um quebra-cabeça. Fala, nossa, esse episódio com aquela informação, você começa a ter uma Minority Report, sabe? Você começa a ter, ampliar as coisas. Sim. Eu assim, de coração, passou rápido. Acho que daria para fazer muito mais. Pode vir aqui de novo. Vem, quiser explorar prazer, mais. vem. Mas obrigado de coração de novo pelo seu tempo. Paciência, essa explicação tão calma, sua oratória, esses slides lindos aqui compartilhando, acho que ficou muito visual, pragmático, da minha parte, pelo menos. E acredito para a nossa comunidade também. Inclusive, você que está chegando aí, nós estamos aqui no presente, você no futuro. Se inscreva no canal, não custa nada, acione as notificações e compartilhe esse episódio. Se você quiser também deixar algum comentário, vai ser muito bem-vindo. Doutora, para todo mundo, a gente pede sempre para olhar para a Cindy e deixar um recado que vai ecoar pela eternidade. Enquanto a gente tiver a senha do YouTube, não vamos inventar outras coisas. Chega, tá ótimo essas que estão aqui, porque tudo tira foto e grava, sobe vídeo, não tem muito o que diferenciar. Mas que mensagem você gostaria de deixar, doutora? Tem uma frase, eu não lembro exatamente, mas é mais ou menos nesse sentido, que a Marie Curie falou, né? Que é essa mulher maravilhosa, que foi a primeira mulher a ganhar o Nobel de Física, de Química, que ela fala que não há nada a ser temido, somente o que é desconhecido. Então, a gente geralmente tem medo ou preconceito daquilo que a gente desconhece. Então, uma vez que você tem o conhecimento, você tem que perder esse medo. Então, busque sempre conhecimento. Assistam todos os episódios do SantaCast para você adquirir conhecimento e perder o medo, né, desses vários conceitos, às vezes errados, que são disseminados na internet. Nossa, doutora, obrigado mesmo. Obrigada de coração. a vocês. Comunidade, até o próximo episódio. Se não for antes, e vocês, fiquem com a gente. Até mais. Tchau, tchau.